disponibilizo lá no YouTube, no Moodle, certo? Eu já mandei, já coloco lá no Moodle direto lá o vídeo do YouTube, certo? Aí coloco lá no grupo do WhatsApp lá, acho que já está aí na descrição do grupo lá, o canal. Para quem tiver ainda alguma dúvida em relação a pré-cálculo, ficou com alguma dúvida, esse tipo de coisa, certo? Tem umas aulas do semestre passado, tá todas lá no YouTube também, vocês podem assistir lá, são várias aulas, né, obviamente, tem algumas horas lá de aula lá. Então, se ficarem, podem ficar à vontade também para fazer essas coisas. Bom, a aula passada a gente falou sobre continuidade de uma função, a gente definiu que é uma função contínua através de limites, e a gente definiu quando é que existe o limite, né, o que é a existência do limite, como é que, o que são limites laterais, né, o limite lateral pela esquerda, o limite lateral pela direita, e o interessante é que a gente conseguiu, a partir disso, né, a partir da definição de limites, a gente conseguiu definir o que seria essa função contínua, quando é que uma função é contínua, né? Só lembrando, para a função ser contínua, ela deve existir naquele determinado ponto, né? Então, ela deve existir naquele ponto. Então, se você está pegando uma função qualquer, se você está pegando uma função qualquer, f de x, tá? Para essa função ela existir, né? Ou ela não é que ela existir, né? Para ela ser contínua, um determinado ponto, né? No ponto P, por exemplo, eu tenho que dizer que a f de P ela existe, tá? E tem um valor real, né? Obviamente, a f de P existe. E além disso, que o limite de x que tende a P da tua f de x tem que ser igual a f de P. Isso a gente viu na aula passada, né? E para isso aqui ocorrer, para o limite de x tendendo a P, limite de x tendendo a P da tua f de x, isso ser igual a f de P, a gente tem como consequência duas coisas. A primeira delas, que o limite de x que tende a P pela esquerda da f de x é igual a f de P. A f de P, eu falo correto e escrevo errado. A f de P e o limite de x que tende a P pela direita da f de x é igual a f de P. Tá? Ou seja, quando os limites laterais são iguais, o limite ele existe e é igual aos limites laterais. Tá? Isso a gente viu na aula passada. Então, hoje a gente não vai ver uma outra perspectiva, que é, né, um outro tópico, né, que seria o limite de uma função composta. Uma função composta. Alguém sabe dizer o que é uma função composta? Alguém sabe me dizer o que é uma função composta? Eu não sei. Tá. Função composta. Suponha que você tenha uma função do tipo h de x, e que essa função h de x, ela é escrita na forma da f da g de x, tá? Uma outra forma de você escrever isso é que você tem f bola g. Não sei se você já viu essa expressão aqui. Eu vi faz tempo, mas não lembro não. Ó, ou seja, o que eu estou dizendo para ti é o seguinte: suponha que você tem uma função do tipo que h de x é igual a raiz de x ao quadrado, certo? Exemplo. Que você tenha também uma f de x igual a raiz de x e que você tenha g de x igual a x ao quadrado. Tudo bem até aí? Sim. Aí eu pergunto a você, quanto é a f da g de x? Todo mundo entende que é a raiz de g de x? Uhum. E quanto é que vale a g de x? X ao quadrado. Então, ficaria a raiz de x ao quadrado. Obviamente, a raiz de x ao quadrado, isso aqui é propriamente x, né? Então, isso aqui é igual a x, né? Mas, repara que o que eu estou falando aqui para ti é o seguinte, tem algumas observações a serem feitas. Primeiro, aqui está definindo o domínio da f. Né? Aqui
você teria a imagem da f. Aqui é o domínio da f, aqui é a imagem da f. O todo é a imagem, o que está dentro do argumento é o domínio. Esse é o domínio da g, né? E o que está dentro da imagem aqui, a resposta aqui, é a imagem da g. Certo? Todo mundo entende qual é a diferença de domínio para imagem, né? Tá de boas? Todo mundo consegue entender isso? Qual é a diferença entre domínio e imagem, né? Aí, quando eu pego a f da g de x, você consegue observar que a imagem da g, ela é o domínio da f. O conjunto imagem de g é o domínio da f. Todo mundo entende isso? Tô entendendo até Sim, agora. professor. Sim, né? Então, o que muda na função composta é essa configuração, certo? E quando você recalcular o limite de uma função composta, o que é que acontece? Aí o limite da função composta, você recalcular o limite de x, que tende a p, por exemplo. Aí ele colocou aqui o g da f de x. Certo? Isso daqui é igual a quem? Aí a gente vai discutir exatamente isso. O que é que está acontecendo? Aí o que você pode fazer? Você pode pegar, analisar a tua f. Então, vamos ver o que é que acontece, porque ó, é o x está tendendo a p. Então, você está olhando para o x aqui. O x tem aqui na f. Então, tu vai calcular primeiro o limite de x que tende a p da tua f de x. Tá? Tu vai encontrar esse resultado. Quanto é esse resultado? Eu não sei. Né? Eu não sei quanto é esse resultado. Mas vocês podem supor que isso aqui seja, por exemplo, como ele colocou aqui, que isso aqui seja, por exemplo, A. Certo? Se isso aqui for A, o que é que significa dizer? Que o limite da f de x, quando x tende a p, é igual a A. Então, tu estaria pegando aqui a g de A. Mas tu está calculando um limite aqui, ó. E aqui você teria uma g de A. Mas para onde é que veio esse g de A? Né? Veio de eu calcular o limite da f. Ou seja, daqui você implica, por exemplo, supondo a f de x igual a u, né, só para simplificar, você vai ter limite de u que tende a A. Por quê? Porque o u está tendendo a A quando o x está tendendo a P. Todo mundo entende isso? Sim? Sim, professor. Então, repara o que é que eu faço agora, então. Eu faço duas coisas, dois processos para calcular esse limite da função composta. Primeiro, eu calculo o limite da função interna, vejo qual é o resultado, faço uma substituição e calculo o limite dessa substituição àquele resultado, entendendo aquele resultado. Tranquilo? Tá, se não tiver tranquilo, vamos simplificar as coisas, porque a gente faz de uma forma diferente, né? Quanto é o limite de x que tende a 1 da raiz de x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1? E aí, pessoal? Quanto é esse resultado aqui? Alguém sabe dizer? Vamos calcular esse limite aqui sem prestar atenção se isso aqui é uma função composta ou não, tá? Isso aqui é a raiz, né? Raiz de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. É um, professor, eu acho. É 1? É que pode... Peraí. Não, é um não. Agora que eu preciso essa. Ó. Você entende que a parte de cima aqui, quanto é que você pode escrever ela como sendo o quê? X mais 1 que multiplica x menos 1. X mais 1 que multiplica x menos 1, corretíssimo. Dividido por quem? X menos 1, não é isso? Você Sim. cancela x menos 1 com x menos 1 e ficou o limite, isso quer ficar igual ao limite da raiz de x mais 1, com x tendendo a 1. Né?
Por que você tem que fazer isso aqui? Porque o resultado aqui, se você substituir 1 aqui, 1 menos 1 é 0. Se você substituir aqui, 1 menos 1 é 0. Toda vez que você tiver o denominador aqui sendo igual a 0, você tem que fazer algum algebrismo matemático para poder eliminar isso, né? Aí aqui, quando você substitui o x por 1, 1 mais 1 é 2, então o resultado ficou raiz de 2. Todo mundo entende isso de boas? Sim. Sim, né? Aí vamos fazer agora diferente. É o limite de x que tende a 1 da raiz de x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Certo? Eu posso dizer para você o seguinte, eu quero saber quanto é o limite de x que tende a 1, né? Ou melhor, eu vou fazer assim. Ó. Vamos supor, né, que isso aqui seja uma função composta. Supor que você tem h de x igual a raiz de x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1. E h de x é escrita como se fosse a função do tipo g de x, né, g da f de x. Tá? Quem é a g de x? G de x, por exemplo, é raiz de x. Quem é a f de x? A f de x, por exemplo, é x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Todo mundo entende isso, né? Sim. Ó. Aí, o que é que eu faço agora? Como isso aqui, eu estou chamando isso aqui de uma função composta, aí eu vou pegar esse cara e vou dizer que ele é u, por exemplo. Então, x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Isso aqui é 1, é u, né? Aí, o que é que eu faço? Eu não estou calculando o limite de x tendendo a 1, aí eu venho calculo o limite de x tendendo a 1 de u, certo? Ou seja, é o limite de x tendendo a 1 de x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Beleza pura até aqui, pessoal? Todo mundo entendeu isso até aqui? Sim. Quanto é esse resultado aqui, hein? X mais 1. X mais 1. Quando x tende a 1, quanto é que dá o resultado? 2. 2. Então, o resultado aqui é 2. Né? Logo de cara. Opa, aí você está dizendo para mim o seguinte, que o limite de x tendendo a 1 de u é igual a 2. E eu estou substituindo esse cara aqui por u. Né? Então, eu vou colocar aqui de branco aqui nessa parte aqui, e apagar essa parte aqui, né, para poder ter espaço. Vamos ver aqui o que acontece. Então, eu estou dizendo para ti o seguinte, ó, que o limite, quando você tem x tendendo a 1, né, de u, se isso aqui for u, certo? O u tende a quanto? Tende a 2. U tende a 2. E quanto é esse limite aqui? Raiz de 2. Qual foi o resultado anterior que a gente encontrou? Era raiz de 2. Beleza pura, pessoal? Dá para entender isso aí? Dá sim. Pronto. Um Então, método, né, me lembrou muito discreto, assim, alguns métodos que a gente usa. ele faz essa brincadeira de, vamos dizer, substituição. É. Né? Só que ele define isso como se fosse uma função composta, para depois ele dizer, olha, você está fazendo uma substituição. Tá? Um exemplo disso também, você tem aqui limite de x que tende a 1 de x 3 menos x ao cubo a 4 menos 16 sobre x ao cubo menos 1. Isso aqui tá bem interessante. E aí, pessoal? Como é que a gente resolve essa questão aqui? Vai ficar entre parênteses 3 menos x ao cubo ao quadrado menos 4 que multiplica 3 menos x ao cubo ao quadrado mais 4. Não, aqui é a quarta. Para você lembrar que é o quadrado. Não, eu estou fatorando o produto, entendeu? Que eu posso transformar isso aí em um produto notável, não é não? Você pode, sim, mas veja bem, ó, a menos b ao quadrado, isso aqui é a ao quadrado,
menos 2ab, mais b ao quadrado. A menos b ao cubo, isso aqui é a ao cubo, menos 3a ao quadrado b, mais 3a b ao quadrado, menos b ao cubo. A menos b à quarta, né, que é o que tem lá, ó, 4. Isso aqui é a quarta, menos, aí você só pega aqui 2, 1, é esse aqui é o quadrado, que é o 0, 1, 2, agora o 3 é 1, 1 mais 2 é 3, 2 mais 1 é 3, 1 mais 3 é 4, 1 mais 3 é 4, 3 mais, não, é 1 mais 3 é 4, 3 mais 3 é 6, 3 mais 1 é 4, aqui fica 4. Esse aqui é a quarta, né? Então, ficou 4. Esse aqui é o termo 2, 1. Aqui ficaria a ao cubo, b, mais 6a ao quadrado, b ao quadrado, menos 4a, b ao cubo, mais b à quarta. Você tem que usar o triângulo de Newton, só para lembrar. Tá? Então, veja que ele já está escrito em termos de um produto notável, e se você for expandir a ideia, fica tudo isso aqui, ó. Professor, mas não era esse produto notável que eu queria expandir. Qual É era? que, ó, vamos tratar essa expressão 3 menos x ao cubo, que está elevado à quarta, certo? Certo. Menos 16. Pronto. Isso aí não seria equivalente a transformar esse primeiro termo, 3 menos x ao cubo elevado à quarta, que multiplica 3 menos x... Ah, não, porque esse aqui é o produto notável, entendi agora. Isso. Ao Cubo. quadrado. Ao cubo, ao Isso, quadrado. exatamente isso. Mais 4 vezes o menos 4, é isso? Exatamente. Tá, se eu disser para ti que a gente vai só aumentar a questão, dá confusão e não vai resolver. Vale, meu Deus. Você acredita nisso? O senhor está dizendo acredito. Mas nem sempre acredito no seu professor, tá? Nesse caso aqui específico, sim. Enfim, eu vou apagar essa parte aqui. Uhum. O que é que acontece aqui, cara? É uma saída, certo? Essa que você falou, do produto notável, depois você pode expandir o produto notável e tudo mais, mas existe outra saída mais fácil, tá? Repara que aqui tem x ao cubo, aqui também tem x ao cubo. Uhum. Você pode chamar esses caras de u, ou você pode chamar, por exemplo, x ao cubo de u, para poder facilitar a vida, ou você pode chamar, por exemplo, esse termo todinho aqui de u, ou esse termo todinho aqui de u, não importa. Entende o que eu quero dizer? Sim. Então, lembrando que esse 16 aqui, como tem 16, esse 16 pode ser escrito também como sendo 2 elevado a 4, né? Sim, sim. Então, você tem esse cara elevado a 4, você tem esse cara elevado a 4, eu vou chamar esse cara todinho aqui de u, para ver o que acontece. Então, 3 menos x ao cubo, isso aqui é igual a u. Tá? Beleza. Significa dizer que 3 menos u ao cubo, isso aqui é igual a x, correto? X ao... Não, 3 menos u, isso aqui é igual a x ao cubo. Correto? Ok. Ok, né? Que eu passei esse cara para lá e esse cara para cá. Certo? Só fiz mudar isso. Aí, o que é que vai acontecer agora? O x está tendendo a quanto? Tende a 1. Tende a 1. E quando o x tende a 1, u vai ser quanto? 0. Opa, 2, 2, 2. Isso, quando o x tende a 1, o u tende a 2. Né? Então, o que é que tu vai fazer aqui? Tu vai pegar esse limite aqui, tu vai reescrever ele. Tu vai reescrever ele como sendo o quê? Limite de u, que tende a 2, de quem? De u à quarta, né? Que esse cara todo é u, menos 2 à quarta, esse cara aqui a gente acabou de escrever como sendo 2 à quarta, dividido por, o x ao cubo é 3 menos u, 3 menos u, menos 1, né? Isso aqui é a mesma coisa de ser, então, vou botar aqui em outra folha, limite de u, que tende a 2, de u à quarta menos 2 à quarta,
de 3 sobre 3 menos U menos 1. Isso aqui é a mesma coisa de ser, então, limite de U, que tende a 2, U à quarta, menos 2 à quarta, dividido por 2 menos U. Ó, concorda? Sim, sim. Tá bem mais fácil de resolver, não tá agora? 100%. E quanto é que você pode escrever esse cara ali, ó? U à quarta menos 2 à quarta. Esse é um produto notável. Alguém Sim. lembra? Vai ficar U ao quadrado, né? U ao quadrado. Menos 2 ao quadrado, que Uhum. multiplica a soma deles. U ao quadrado mais 2 ao quadrado. Ah, bela saída que você escreveu, tá? Aí depois, aqui tem outro produto notável. Como é que você escreve esse produto notável aqui agora? Da mesma forma, né? U menos 2, U mais 2, né? Que multiplica U ao quadrado mais 2 ao quadrado. Concorda? Concordo. Então, eu vou substituir isso aqui em cima, né? E vai ficar o seguinte, vai ficar o limite de U que tende a 2, de U menos 2, U mais 2, U mais ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é 4, dividido por 2 menos U. 2 menos U, eu posso escrever isso como sendo menos U menos 2, não posso? Sim. Pode. Posso apagar esses dois caras aqui, não posso? Sim. Então, o resultado final aqui, qual vai ser? Menos, né? Porque esse aqui ficou negativo, menos. Aí o U você substitui por 2, 2 mais 2 é 4, vezes o U você substitui por 2, 2 ao quadrado é 4, 4 mais 4 é 8, né? E 4 vezes 8, quanto é? 16, 32. Belezinha, pessoal? Beleza, professor. Fácil, né? Depois do só fazer é fácil, né? Agora a gente fazendo é os 500. Pra gente pensar isso aí. É, mas é sempre fácil, cara. Tudo isso é treino, tá, pessoal? Toda essa parte de resolução de limites, de como resolver, de como aplicar, tudo isso é treino. Vou fazer mais um aqui, tá? E toda vida você vai lembrar que, dependendo da forma como você faz a substituição, muda tudo. Tem substituições que são mais fáceis, tem substituições que são mais complicadas. Mas é tudo treino. E aí, qual a ideia de como fazer isso aqui? Se você olhar de novo, você substitui x por menos 1, aqui embaixo dá zero, não é? Sim. Tá? Existe alguma forma de você fazer esse limite, certo? Uma delas é você lembrar que isso aqui está o cubo e escrever o produto notável, né? Fazer o produto notável desse cara aqui e escrever em cima e embaixo. Essa é uma opção. Se você não lembrar do produto notável, você faz o seguinte, você faz uma substituição, né? Qual a substituição? Olha, depende do que você vai escolher. Quando você tem raiz, você não quer trabalhar com raiz, né? O ideal é você dizer que a raiz é alguma coisa. Por exemplo, se eu disser que raiz cúbica de x mais 2 é igual a A, né? Eu estou eliminando a raiz aqui do meu limite, certo? Eu vou estar eliminando a raiz. Aí isso vai facilitar a minha vida em relação a não trabalhar com raízes. Aí o que é que acontece? Isso aqui agora, eu faço isso, aí o próximo passo, eu isolo o x. Então, x mais 2 é igual a A ao cubo, ou seja, que x é igual a A ao cubo menos 2. Até aí tudo bem, né, pessoal? É de boas, não é? Aí eu pergunto a vocês, quando x tende a menos 1, o A tende a quanto? A menos 1. Ah, não. Substitui. Ah, já tá resolvido. Vai ficar menos 3.
Vamos lá, substitui o x por menos 1. Menos 1 mais 2 dá quanto? Mais 1. Mais 1. Quanto é a raiz cúbica de mais 1? Beleza? Tu sempre olha para a tua substituição. Tu sempre olhar para a tua substituição. Aí aqui, tu vai olhar o valor do x. Quando o x for tanto, qual o valor que o a vai ter? Então, é isso que ele está dizendo aqui, ó. Se o x estiver atendendo aquele valor, o a está atendendo a quanto? Né? Então, daqui você tira o seguinte, você vai ter que tirar a seguinte substituição, limite, o a está atendendo agora a 1, né? Esse cara é a, então ficou a menos 1 em cima. Esse cara todinho aqui, eu não sei quanto é, mas eu sei quanto é x. X é igual ao cubo, menos 2. Aí você vem lá, bota mais 1. Então, esse limite aqui se transformou no limite de a tendendo a 1, de a menos 1, dividido por a ao cubo menos 1. É só voltar aqui, só para garantir, ó. Menos 2 mais 1. Beleza? Beleza. E agora, o que é que eu faço? Dá para fatorar o termo de baixo. E quanto é essa fatoração do termo de baixo? Vai ficar... Deixa eu pensar. A que multiplica a ao quadrado. A que multiplicar ao quadrado? Não. A não pode multiplicar, não. Professor, fatora aí, tô conseguindo não. Tá, a ao cubo menos 1. Isso aqui é a mesma coisa ser 1 ao cubo, não é? Ah, sim. Então, você só faz botar o seguinte, a menos 1, que é a menos b, o quadrado do primeiro, né, mais o produto dos dois, que dá a, mais o quadrado do segundo, que dá 1. Então, esse cara todinho aqui, esse a ao cubo menos 1, isso aqui se transforma em a menos 1, né, a ao quadrado mais a mais 1. Ah, eu não sei fatorar, o que é que eu posso fazer? Você pode simplesmente pegar o seguinte, pega esse termo que está com maior grau, né, nesse caso é esse, e divide por esse termo que está com menor grau. Qual o termo que está com menor grau? É o a menos 1. Então, divide por a menos 1. Então, você faz uma divisão de polinômios, né? Aí, aqui, você, para dividir o polinômio, falta quanto aqui? Falta a ao quadrado. A ao quadrado vezes a dá a ao cubo, vem para cá negativo, né? A ao quadrado vezes menos 1 dá menos a ao quadrado, vai para lá positivo, então ficou mais a ao quadrado, sobrou a ao quadrado menos 1. Né? Opa, para chegar a ao quadrado eu tenho um a, para chegar ao quadrado eu boto aqui mais a vezes a ao quadrado, vem para cá negativo. Né? A vezes 1 dá menos a vem para cá positivo, aí ficou a menos 1. Né? A menos 1 são iguais, então aqui você só precisa colocar 1, que é esse resultado aqui, né? Ou seja, que essa limite todinho aqui, isso aqui vai ficar, cancelar esses dois caras, né? Vai ficar o limite de a, que tem de a1, de 1 sobre a ao quadrado mais a mais 1. Belezinha, pessoal? Beleza, professor. Pronto. Substitui agora o a por 1. Quanto é que fica o resultado? Opa, aqui é a, né? Eu vou ter que foi a ao quadradinho aqui. É a. 1/3. 1/3. Fácil, né? Suponho eu que seja fácil. Não sei se vocês estão achando também. Professor, Pois não. substituição, da forma que você está fazendo aí, nem sempre vai ser a melhor escolha, né? Nem Não, sempre né? vai simplificar do jeito que está simplificando, né? Não, nem sempre vai ser a melhor escolha. Vai depender muito da sua substituição. Aí você faz uma substituição, deu errado, faz outra. Você sempre escolhe uma substituição. Substituição é uma escolha, certo? Às vezes a escolha é correta, às vezes não. Certo. Aí o livro traz algumas definições sobre isso, certo? Sobre essa parte de limites, traz dois teoremas, né? O teorema 1, né, a partir do momento que ele começa a escrever, ele vem lá e diz o seguinte, sejam, né, ele vai definir duas funções, f e g, funções
Ele redefine qual conjunto essas funções são necessárias, né? Duas funções tais que a imagem de f está contido no domínio da G, certo? Que aqui é um conjunto, né? E aqui é outro conjunto. Esse contido pode ser um contido igual também, né? Não teria problema nenhum. Se limite de x que tende a P da f de x é igual a A e G é contínua em A, tá? Ele vai dizer, então, limite de x que tende a P da f, da G, da f de x, a G da f de x. Isso daqui dá igual a limite de U que tende a A da G de U. A G de U. E isso é igual, obviamente, a G de A, porque G é contínuo em A. Né? Beleza pura, pessoal? Todo mundo entende isso? Né? Isso é só um teorema que ele expõe. Obviamente, o que a gente fez anteriormente são exemplos para dizer que isso aqui está acontecendo, certo? Isso aqui ele está dizendo a mesma coisa que a gente fez anteriormente, só que na linguagem matemática, né? A gente pegava duas funções, fazia a substituição, mostrava, chamava de U, por exemplo, via para onde é que x estava atendendo, quando x tende a tanto, U tende a quanto. É isso que a gente está explicando aqui, certo? É isso que ele está tentando explicar aqui. E depois, no lugar de você calcular o limite daquela expressão como toda, você calcula o limite com a substituição, que é isso que ele está fazendo bem aqui, tá? Então, ele consegue colocar em linguagem matemática, de teorema, né, aquele que a gente fez como exemplo. Eita, sono, medalha. Ele coloca outro teorema que ele diz o seguinte: sejam F e G. F e G. Duas funções. Tais que você tem de novo a imagem de f contida no domínio da G, né? O limite de x que tende a P da f de x igual a A. E você tem agora o seguinte, que o limite de U que tende a A da tua G de U, isso aqui é igual a L. Ou seja, não necessariamente a G é contínua, tá? Esse L aqui representa isso. Você está calculando o limite de uma função que ela pode ou não ser contínua. Certo? Então, o limite de uma condição geral. Só que ele fala o seguinte, nessas condições, a gente tem o seguinte, se existir um R maior que zero, tal que a f de x diferente de A para todo x que esteja nesse intervalo, né? Você tem aqui, você está definindo um intervalo, né, menor do que R, então o limite da G existirá. Então, o limite de x que tende a P da G da f de x, né, existirá.
Tá? Ele só está definindo, de novo, ele está definindo o que a gente fez anteriormente. Só que agora ele está definindo uma função que não é contínua, por exemplo. Ele está definindo uma forma geral. Tá? Só que existe uma condição para isso ocorrer de forma geral, que essa condição é você ter um intervalo de convergência aqui. Certo? Existe um R tal que você pega aqui um f de x, que é diferente de A, para todo o intervalo, certo? Mas você tem isso. Então, para o limite existir, você tem essa condição aí. Bom, pessoal, eu não sei, às vezes a gente lê o teorema e não entende muito bem o que é que o teorema quer dizer, tá? E vai entender mais fácil quando se apresenta exemplos, tá? E, às vezes, você tem um teorema e precisa demonstrar aquele teorema, e a demonstração é mais complicada do que o próprio teorema, tá? Mas isso é feito para um curso de matemática. O curso de vocês não é um curso de matemática. Então, veja que a gente tem teoremas que foram demonstrados, né? Não é a ideia do curso demonstrar esses teoremas, mostrar que isso realmente acontece. A ideia do curso é para usar a matemática como ferramenta. Então, é isso que a gente vai fazer. Vai aplicar em exemplos e ver o que é que acontece nos exemplos. Belezinha? Um exemplo disso, né? Ele traz aqui um exemplo bem interessante. Suponha o seguinte: limite de x que tende a zero da f de x sobre x é igual a 1. Toda vida que você tiver f de x sobre x e calcula o limite com x tendendo a zero, o resultado é 1. Tá? Aí eu pergunto a vocês, né? Tendo essa condição aqui em cima, quanto é o limite de x que tende a zero da f de x ao quadrado sobre x? Seria 1. Por quê? Porque se a f de x é 1, f de x vezes f de x é 1. Tá, mas veja que aqui tem x também, não é isso? Aqui tem x ao quadrado, e aqui tem o quê? Só x. Então tem que botar x ao quadrado aqui embaixo, não é? Sim, sim. Então, para você botar x ao quadrado, você só multiplica aqui embaixo e em cima por x, não é isso? Sim. Então, você vai estar calculando, na realidade, o limite de x que tende a zero da f de x ao quadrado sobre x ao quadrado, mais vezes x, não é? Sim. Quanto é esse limite? O argumento, né, ser igual ao denominador. Quanto é esse limite? 1. É 1, né? Esse aqui é 1. Então, esse daqui é 1. Mas quanto é o limite de x tendendo a zero? É 0. 0 vezes 1 dá quanto? 0. Aí é pegadinha. É. Vamos lá, fazer mais um aqui, só para ver se a gente entendeu. Limite de x que tende a 1. Veja, é o x que tende a 1. De f de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. E aí? Mesma condição anterior. Você pega o limite da f de x sobre x, com x tendendo a 0, o resultado é 1. Então, vou botar aqui só lembrando. Veja que isso daqui é uma condição para esse exemplo. Tá? Depois a gente vai mostrar que existe função que tem essa propriedade. Tá? Mas nesse exemplo a gente vai supor isso aqui. E aí, como é que a gente faz isso aqui? Então, eu posso fazer uma substituição no termo superior, né, no numerador. Como eu posso tentar desenvolver, mas eu acho que uma substituição seria melhor. Substituição seria melhor? Então faz. Qual seria a substituição que você quer fazer? F x ao quadrado menos 1 é igual a 1. Ou x ao quadrado menos 1 é igual a 1.
x ao quadrado menos 1 é igual a u. Né? Daqui você tira e x ao quadrado é igual a u mais 1. Ou seja, que você tira que x é igual a raiz de u mais 1. Beleza? Ok. Aí vamos lá. Se você olhar para cá, então, quando x tende a 1, u tende a quanto? Ah, X tende é, pode continuar. x tende a 1. Quanto é aqui? X ao quadrado. 1 menos 1. Zero. Então, u tende a quanto? A 0, né? Aí você vai substituir isso lá. Então, você vai escrever aqui como sendo o limite de u tendendo a 0, de f de u dividido por raiz de u mais 1, que é o x, menos 1, né? Acabou, né? E agora? Eu posso substituir, não, por zero. Não, pode não. Ah, não, posso não. Se você substituir u por 0 aqui, ficaria a raiz de 1. Quanto é a raiz de 1? É 1. 1 menos 1 dá quanto? Daí zero aí não daria certo. Né? E você tem que deixar na forma da f de u sobre u. É isso que ele está colocando bem aqui, ó. Uhum. Como é que a gente faz para tirar a raiz de baixo? Personaliza, né? E como é que seria isso? Vamos lá, pessoal, qual é a ideia aqui? Multiplicar, né, pelo 3, né? Qual o termo? Pronto. Ah, mas é o contrário, né, com a soma. É o conjugado, não é isso? Isso. É quando você multiplica pelo conjugado, aí você vai obter o seguinte. Vou botar aqui na outra página. Limite de u que tende a 0. Aqui você tem f de u. Vezes raiz de u mais 1. Mais 1. Fechou? Dividido por raiz de u mais 1. Menos 1. Fechou? Vezes raiz de u mais 1. Menos 1. Mais 1, né? Mais 1. Fechou o parênteses aqui. Qual é o produto disso, hein? Quanto é o produto de A menos B vezes A mais B? A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, ficaria o seguinte. Isso vai ficar limite de U tendendo a 0. F de U dividido por esse ao quadrado menos esse ao quadrado. Cancela a raiz. Cancela a raiz. Menos 1, que 1 ao quadrado é 1, não é isso? Vezes, então o produto de baixo que já foi resolvido, só falta o de cima. U mais 1. Mais 1. Fechou aqui. Então, quanto é 1 menos 1? Quanto é 1 menos 1? Zero. 1 menos 1, 0. E quanto é o limite de U tendendo a 0 da f de U sobre U? É 0. É 0? Se u tende a 0. Ah, não, tá lá. Tá lá atrás. É 1, não é? É 1. Uhum. Quando você substituir aqui U por 0, dá quanto? Dá raiz de 1 mais 1, dá 2. Dá 2. O resultado final ficou o quê? 2. Tá. Ou seja, não é difícil. É trabalhoso, é diferente. É? Professor, Pois não, meu filho. então essa propriedade aí do limite de f de 1 sobre 1, quando tende a 0, sendo igual a 1, isso é uma forma de simplificar, né? É uma propriedade para deixar mais fácil também, né? Tá, nesse caso aqui,
Ele está passando essa propriedade, porque daqui a pouco a gente vai ver um tipo de função que isso funciona desse jeito, certo? Que é dessa forma. E ele considerou isso na questão. Então, nessa questão específica, ele considera isso. Nem sempre isso acontece, tá? Ah, tá. Então, tipo, não é tipo que vai funcionar para todas as funções, isso aí é só para algumas, no caso, né? Uma função específica, uma função trigonométrica, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Isso ocorre, uma função trigonométrica. Aí, esse limite vai ser o limite fundamental que a gente vai poder determinar todo tipo de limite das funções trigonométricas a partir dela, tá? Mas nem toda função tem essa propriedade, de o limite de f de x sobre x, com x tendendo a zero, isso aqui ser igual a 1. Nem toda função tem essa propriedade. Só que ele fala o seguinte na questão, considere essa propriedade e encontre as demais coisas, entendeu? Certo, entendi. Ó, vamos lá, vamos provar se vocês entenderam mesmo. Levando em conta, certo? Levando em conta que o limite de x que tende a p da f de x menos a f de p dividido por x menos p. Isso aqui é igual a L, ó. Repara que isso aqui é igual a S. Você vai considerar sempre isso. Vai partir sempre dessa premissa. Mostre que o limite de H tendendo a zero aqui. F de P mais H menos F de P menos H sobre H. Ele pede para você encontrar isso aqui. Não pede nem para você mostrar, não. Não diz nem qual é o resultado, não. Então, ele pede para você encontrar esse limite, usando a propriedade anterior. Como é que você faria isso? Deixa eu botar outra questão aqui. Aí eu vou dar aqui, deixa eu ver que horas são. 14h31. Eu vou dar aqui 15 minutos para vocês tentarem resolver, né? E a gente retorna à aula e eu resolvo a questão para vocês. A gente passou essa. Aí tem essa daqui, limite de H que tende a zero, né? Da F de P mais 3H menos F de P, 3H, menos F de P, dividido por H. Tá, eu vou dar um pause aqui na gravação, certo? A gente retorna em 15 minutinhos. Eu vou deixar isso aqui mostrado para vocês.